Olá, despertandos! Tudo bem com vocês? Vamos para a parte 2 desse vídeo. Se você não assistiu a parte 1, já clica aqui embaixo para assistir a parte 1, tá? Que eu estou falando dos sinais, né? Que você está despertando espiritualmente e você não vai encontrar esse conteúdo em lugar nenhum, porque eu estou contando da minha experiência. Como eu já estou seguindo aqui a gravação, tá ficando um pouquinho tarde, eu liguei a luz, né? Só que é ruim que aparece nos óculos, mas eu não gosto, mas não tem que fazer assim mesmo, até que não tá tão ruim, né? Então, vamos continuar. Eu falei de 6, eu falei que eu ia falar 12, só que eu acabei acrescentando um na lista, então agora vão ser 13 sinais, tá bom? Então, vamos lá. O próximo sinal, que é o número 7, você começa a ver a morte com os outros olhos. Olha que coisa interessante, né? Quando você não está despertado espiritualmente, você costuma a ver a morte de outras pessoas como o fim, né? Mesmo que às vezes você fala assim, foi pro céu, tem outra vida, né? A gente costuma falar isso, mas será que no dia a dia isso... Nossa, eu deixei meu microfone aqui, tomara que não tenha ficado ruim. Será que isso no dia a dia realmente você trata isso como algo, como parte natural mesmo da vida? Porque como eu falei na parte 1, né, que eu estava comentando sobre o Avatar, nós estamos aqui como atores, né? Não com atores no sentido literal, mas que nós viemos aqui para interpretar um papel, para passar por certas situações, para que nós para evoluirmos, né, espiritualmente. E a gente esquece, né, do nosso ser de verdade, que é quem nós somos mesmo, não é quem eu sou de verdade. Vocês, olha quando se meu cabelo. Ai, Senhor, quem eu sou de verdade, vocês não conseguem ver apenas olhando aqui para mim de modo carnal. Porque o meu ser verdadeiro, ele é espiritual, né? Então eu acredito sim que nós tivemos outras vidas, que nós estávamos, né, em outro lugar na nossa alma, no nosso espírito, em outro lugar. Eu sei que alma e espírito é diferente, mas eu falo assim porque às vezes a pessoa não entende, né, muito bem essa diferença. Mas enfim, alma e espírito é aquele negócio que quando você assiste um filme, né, ele sai. É aquilo que você não pode tocar. Nós estamos aqui na matéria, né? Uma coisa densa. Então, assim, Tabata, mas como que você percebeu isso, assim, na sua vida? Bom, eu perdi o meu pai no meio da pandemia, mas não foi pela pandemia. Foi por uma doença. E no começo eu estava, assim, já num despertar, mas um despertar um pouco mais lento. Mas com o passar, foi bem nessa fase que eu comecei a estudar bastante sobre o espiritismo, porque eu tive uma experiência pós-morte do meu pai que me deixou muito assustada. Não vou contar ela aqui agora, ou conto. Conto ou não conto? Bom, vou contar. Depois que meu pai faleceu, todo mundo foi no velório dele. E como a minha filha era pequenininha, ela estava dormindo, eu fiquei, né, na casa da minha mãe, que era meu pai e minha mãe, né, que moravam lá, e o meu irmão também. E eu fiquei lá sozinha. E aí, quando minha filha estava dormindo, saiu todo mundo e ficou eu sozinha. E aí eu comecei a ouvir as ferramentas do meu pai mexer lá em cima, porque ele deixava as ferramentas, um monte de coisa lá em cima. E não tinha ninguém em casa, só tinha eu. Meu pai no velório morto. Gente, vocês não têm noção do que eu passei. Começou a mexer as ferramentas. E um barulho. Gente, mas eu passei um cagaço. Gente, eu tô risada. Mas eu comecei a passar um cagaço.
Nossa, eu lembro que na hora veio gente no portão, não sei o que, mas eu comecei a ficar desesperada. Começou a me dar um nervoso. Eu falei, não é possível que o meu pai... Eu tinha certeza que era o meu pai. Eu falei assim, não é possível que o meu pai, ele veio fazer isso comigo justo agora. Pra que fazer isso? Pra que fazer graça agora? Gente, mas eu passei mal de nervoso. Eu tremia. Minha filha dormindo, eu catei minha filha assim, peguei a chave do carro, corri pro carro, abri o portão, fui embora. Gente, olha, meu coração se saindo pela boca. E um barulho, mais um barulho. Tipo assim, não tinha ninguém em casa. A minha tia que morava do lado também não estava em casa, estava no velório. E do outro lado não tinha casa. Não tinha casa nenhuma. Eu falava assim, é barulho de outra casa, não sei o quê. Não, só que essa experiência que eu tive, depois que meu pai faleceu, me levou a estudar um pouco do espiritismo. Então eu vi que era possível. Aí, se você for muito religioso, né, igual a minha família, você vai falar assim pra mim, era o demônio fazendo barulho pra você se assustar e tal. Tá, gente, não interessa quem seja. Não interessa se for o demônio, se for o meu pai. Mas tudo é uma possibilidade. Não interessa o que você acha. A sua opinião, pra mim, ela não é relevante. Mas aquilo que eu intuo, aquilo que eu penso que pode ser, tudo é uma possibilidade. O universo, ele é cheio de possibilidades. Na verdade, é disso que eu tô falando aqui. E quando nós vamos evoluindo espiritualmente, nós paramos de julgar e de ter aquele pensamento fechado. Não, é assim e acabou. Não é assim. O universo, ele é múltiplo, cheio de possibilidades. Né? Você acha que Deus, um ser assim tão magnífico, espetacular, ele ia criar só a Terra e só esses seres humanos inúteis? Não, gente, para com isso, né? Eu já fui dessas, quando eu era muito religiosa, eu já fui dessas que não acreditava em extraterrestres, não acreditava em nada, gente. Pra mim era assim, era Deus no céu, os humanos aqui, os demônios, os anjos, o Espírito Santo, Jesus e Deus. Era só isso que existia. Não existia extraterrestre, não existia nada. E ai de alguém que se viesse falar de alguma coisa pra mim, eu ia retrucar, eu ia brigar. Então, olha que cabeça fechada que eu tinha. Hoje eu não sou assim, né? Tudo que eu ouço, eu já conto com uma possibilidade de existir. Nem que for uma parte pequena da verdade, de verdade. Né? Muitos contos, igual eu falei do filme, um filme assim de ficção científica, mas que carrega ali tantas verdades espirituais. Mas por que eu não tinha enxergado antes? Porque eu não estava desperta, né? Então eu creio sim que toda religião, todo conto, muitas coisas, elas têm alguma coisa para oferecer. Mas voltando, né, no sétimo sinal que eu falei, que é começar a ver a morte de outra forma. Então eu comecei sim a estudar algumas coisas do espiritismo, li aquele livro, o livro dos espíritos, achei muito interessante. Algumas coisas eu aprendi, outras eu esqueci e tá tudo bem. Não me tornei espírita, porque vocês sabem que eu gosto de trabalhar minha espiritualidade de forma livre, né? Então eu não quero ficar ali num grupo ali presa, mas foi muito válido, muitas coisas que eu aprendi, tá? E não é porque assim eu estudei que eu acho que 100% é verdade, eu acho que muitas coisas ali também podem ser que não, pode ser que sim, e aí eu vou levando aquilo, né, que a minha intuição fala que eu tenho que acreditar ou não. Mas quando eu comecei a despertar, eu não... É uma coisa, né, assim, que pode até ser acrescentado como coisa da lista, que é a questão do não julgamento que eu falei pra vocês. Eu não julgo. Eu não falo, isso não é verdade, ou isso é verdade. Até é questão de conhecimento mesmo. Nossa, a câmera do meu computador, porque eu não tenho câmera, não consigo gravar com o celular, com nada, é muito ruim.
Então eu tô gravando com o meu computador. Então eu uso a câmera que já vem no computador. E, nossa, ela tá apagando, fazendo assim, né? Nossa, mas é o começo, né, gente? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. E estou aqui. E aí, continuação, né? Nossa, eu já me perdi de novo. Mas vou continuar. Tá. E aí, eu comecei a encarar a questão da morte do meu pai. Comecei a estudar, né, e tal. E comecei a encarar de forma... Agora eu lembrei o que eu tava falando. Eu tava falando sobre a neutralidade, né? Nem sim, nem não. E é isso. Não tem mais muito o que ficar explanando. Então a morte do meu pai, ela foi assim crucial para que eu conseguisse ver as coisas de uma outra forma. E assim, eu sempre fui muito ligada no meu pai, né? E assim, era uma relação de amor e ódio, assim. Mas assim, eu sempre, como eu morava longe, só que nessa época eu fui morar perto. Mas eu consegui, né, ver a passagem dele, tudo, estive ali do lado dele no momento da morte. Foi até um pouco traumático. Nossa, eu fiquei uma semana ouvindo a respiração dele, as últimas respirações dele, sabe? Eu não conseguia dormir com a luz apagada, porque eu sentia que ele estava ali, sabe? Eu sentia que ele estava ali. Eu até fiz uma carta para ele e falei assim: pai, não aparece para mim, porque se aparecer para mim, eu vou cair duro aqui no chão. Eu sentia, sabe? Eu passei assim mais ou menos uma semana. Foi muito forte, assim. Tanto que depois, né, do meu despertar espiritual, esses tempos atrás, já faz acho que vai fazer um ano mais ou menos, eu tive uma experiência que eu vi meu pai, assim, eu sempre sonho com meu pai, né? Só que eu vi ele, assim, de uma forma que eu entrei em transe, sabe? Parece, assim, que eu vi ele do outro lado, foi muito rápido. Eu não consegui falar com ele porque eu entrei em choque, meu corpo entrou em choque. E eu vi ele, parece assim, que eu tava no plano astral, sabe? E eu consegui ver o rosto dele, assim, perfeito. Porque em sonho de verdade, eu não vejo, tá? Eu não vejo. É uma coisa, assim, meio escura. Mas foi a primeira vez que eu sonhei e que eu vi meu pai, assim, com o rosto renovado, reluzente, eu não sei explicar. Que eu olhei, assim, tava colorido mesmo, como se eu estivesse vendo. Foi bem de manhãzinha, assim, eu tava entre dormindo e acordada. E eu tive essa experiência que foi muito bacana também. Não consegui falar com ele, eu entrei em choque, assim, no sonho mesmo, eu achava que era real. Tipo, eu entrei em parafuso, eu sabia que eu tava dormindo, mas eu sabia que era real. Mas eu não sabia que eu tava dormindo. Tipo, sabe, eu entrei em parafuso, assim, eu parecia que era real. E aí eu fiquei travada. E tanto que eu ficava pensando assim, meu Deus, será que eu vou morrer? Porque eu vi meu pai, ele veio buscar. E eu tava despertando, né? Já faz mais ou menos um ano isso. Mas eu sabia ali que aquilo ali foi uma experiência real. Tá? Aquilo ali pra mim foi uma experiência real. Mas falando do luto, né? Quando você começa a evoluir espiritualmente, você não olha o luto como um fim. Você olha como um começo. Porque se nós estamos falando de evolução espiritual, você sabe que essa vida aqui na Terra ela tem um fim. E que a sua vida ela continua mesmo. Por quê? Quando você morrer. Então, na verdade, a morte ela é o começo ou ela é o fim? Aí vai depender do seu ponto de vista. Eu acho uma coisa muito interessante, do seu ponto de vista, e vai depender também se você da sua evolução espiritual. Eu acho muito interessante uma frase do Bashar, que ele fala que o Bashar é espetacular, né? Eu sempre vejo uns vidinhos dele, não parei assim para estudar a fundo dele, mas quero também. Mas assim, uns insights que você vai pegando dele assim, nossa, top demais. E aí ele fala que quando você morre é como você acordar de um sonho. Então, imagina, gente, muito bacana isso. Muito bacana. Imagina que você tá aqui, você incorporou tanto, você incorporou
incorporou tanto esse papel seu, esse papel aí, qual que é o papel? O seu maior papel aqui é ser mãe? É o quê? É a sua profissão? Você incorporou tanto que você esquece quem você é, que você é um ser espiritual. E na verdade a maioria das pessoas estão assim. Eu fui uma dessas pessoas. Que eu incorporava o quê? Eu incorporava o que eu tinha vivido aqui na Terra como verdade. Eu incorporava tudo que tinha acontecido, tudo que eu vivia, que eu era professora, então essa era a minha vida. E eu era divorciada, eu era mãe solteira. Então cada hora eu ia incorporando uma coisa como se fosse verdade. Mas qual que é a realidade? A realidade é que eu não sou. Olha, ou melhor, eu sou, mas eu também não sou. Eu não sou essa pessoa aqui. Eu estou ela. Porque o que eu sou de verdade é no mundo espiritual. Só que aí que tá o pulo do gato. Mesmo nesse corpo, eu consigo acessar o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele não para de existir. O que acontece é que quando nós estamos nesse corpo, nós temos essa limitação. E quando nós estamos no mundo espiritual, nós não temos tanta limitação, né? Não temos tanta limitação. Lógico que tem as hierarquias lá, enfim. Mas nós não temos essa limitação. Como que eu consegui assim, lógico que às vezes eu choro, eu lembro, eu sinto saudade, às vezes eu me conecto com meu pai, tá? Às vezes eu até recebo alguma mensagem, mas, gente, quando você entende, quando eu entendi que meu pai é um ser espiritual e que ele não tá morto, ele só passou da morte para a vida dele espiritual. Ele continuou, aí eu imagino assim, nossa, o meu pai hoje, ele entende muito mais do que agora, sabe? Ele entende todo o papel que ele teve, ele entende todas as limitações dele, entendeu? Então eu olho meu pai com outros olhos e eu não sinto ele como morto, eu sinto ele como vivo, mais vivo agora. Então, esse meu despertar espiritual, ele me levou a não ficar, a sair do luto. Eu acho que eu passei por um luto, sim, mas eu não fiquei presa nisso. Você entendeu? Por que eu não fiquei presa? Porque para mim, o meu pai ainda existe, ele só não está aqui. Então eu consigo mentalmente me conectar com ele, tá? E eu sei que eu não fico assim, gente, eu não fico chamando ele, nada dessas coisas. Tem gente que fica presa nisso, pelo amor de Deus. Continue a sua vida. Só entenda que agora a pessoa, ela tá ali. Se ela quiser te visitar, né? Se ele quiser receber alguma mensagem, sim, eu acredito nisso, tá? Eu não acredito, assim, né? O meu pai, ele sempre foi pastor, ele sempre acreditou que ele ia direto pro céu. Só que hoje, eu entendo, sim, que tem um céu, mas esse céu não é eterno, né? Então, eu sei que hoje o meu pai lá do outro lado, ele sabe a verdade, né? E no meu despertar espiritual, eu consegui, gente, assim, passar com isso com uma leveza, sabe? Com uma leveza, sem ficar preso. Quando a gente falou ali no número 6 sobre o desapego, o luto, ele também, você tem que desapegar, tá? Porque isso faz mal, você ficar pegando assim uma pessoa. E no meu despertar espiritual, eu consegui transcender essa questão do luto do meu pai. Então isso foi um sinal muito grande para mim. Porque eu comecei a ver, porque o que acontece? Eu vejo outras pessoas assim, ai, coitado, morreu. Nossa, tinha tanta vida pela frente, não sei o que. Tá, eu entendo isso. Mas a partir do momento que eu comecei a evoluir, eu sei que não acabou. Entendeu? Ele tá lá do outro lado. Não acabou. A partir do momento que você para de ver só o material, só esse corpo. Lembra que eu falei para vocês do número 5? Que quando você enxerga que todos os humanos
tem ali, são espíritos vivendo experiências terrenas, você começa a enxergar as coisas com outros olhos. Então, eu não nasci aqui, vou morrer, e quando eu morrer, acabou. Entendeu? Então, essa é a evolução espiritual, né? Que começa a evoluir. Então, vamos logo para o próximo. Nossa, se vocês quiserem saber mais sobre o luto, deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Senão eu vou ficar falando muito aqui. E tem muita coisa ainda para falar. Vou tentar correr, porque o primeiro vídeo que eu fiz, a parte 1, já ficou 45 minutos, né? E agora já está em 20. Vamos lá. Número 8. Eu coloquei aqui. Você para de sentir medo do mundo espiritual e começa a sentir paz. Entende que tem domínio para escolher, né, sobre emoções, sobre coisas, tá? Isso aqui também é muito importante, aconteceu comigo. Por quê? Lembra que eu falei que eu cresci na igreja e tal. Então, toda hora, o que acontecia? Eu tava ali, eu às vezes deixava de fazer algumas coisas. Ou não conseguia evoluir, por quê? Por medo. Então, se você não transcende, quando eu falo transcender, vai que tem alguém aí que não entende o que é isso, né? Eu tô falando de evoluir, de pular essa etapa, de vencer essa etapa. Então, por exemplo, igual eu falava que eu sentia muito medo, por exemplo, de ir pro inferno. De estar no pecado, morrer e ir pro inferno, tá? Isso é um medo que não me prende mais. Só que enquanto eu tinha esse medo de estar no pecado, morrer e ir para o inferno, porque foi isso que eu vi a vida toda, eu não tinha como evoluir. Eu não tinha como transcender o meu momento atual, que era atual na época, entendeu? Então hoje eu não tenho mais medo. Hoje, quando eu penso na morte, eu penso como um recomeço. Eu penso, nossa, vai ser muito legal quando eu morrer e conseguir ver as coisas como é. Ou quando tiver alguém ali me esperando do outro lado. Ou quando, sabe? Eu não fico pensando aquele medo. Tipo, ai meu Deus, se eu não morrer e não tiver em Cristo. Ai, se eu tiver em pecado, eu vou direto para o inferno, os demônios vão vir buscar e tal. Sabe? Tem um livro que eu li. Eu não li ele todo, eu preciso recomeçar a ler ele, porque eu estava ouvindo, na verdade. Que é Sete Fala, né? Todo mundo fala dele e Sete Fala mesmo. E tem um negócio ali que ele falou que é muito interessante. E, como eu falei para vocês que eu não julgo, eu sempre falo, pode ser, pode não ser. Do mesmo jeito do céu e do inferno, pode ser, pode não ser. Entendeu? Você não toma isso como verdade. Você toma como algo que pode ser. E aí você segue a sua espiritualidade com a sua intuição, do jeito que você vai. Porque assim, quando você começa o autoconhecimento, que você começa a mergulhar dentro de você, você não só conhece você, você descobre você. Isso é muito interessante, isso é muito maravilhoso. Porque eu comecei a me descobrir. E eu descobri que tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, não era eu. Eu só estava imitando. Eu só estava reproduzindo aquilo que eu fui ensinada, entendeu? Então, quando você começa a despertar espiritualmente, você começa a entender você mesmo, tá? Com outros olhos. E aqui falando, né, do número 8, né, de começar a sentir paz, não sei o que, isso foi muito importante para mim, porque eu vivia toda hora com medo. Agora fala para mim, o que o medo traz? Qual é a vibração do medo? Será que isso vem de Deus? Será que Deus, né, igual eu falo da Bíblia, né? A Bíblia fala muito de inferno, enfim. Mas será que isso ele mais te aproxima de Deus, ficar ali toda hora no medo? Isso te aproxima ou te afasta de Deus? Porque me afastava. Eu ficava assim, nossa, como que um Deus tão maravilhoso que só quer punir? Eu sei, gente, olha, não adianta vir nos comentários e querer pregar para mim, porque eu já fui uma pregadora. Então eu sei, tudo que você for falar que tá na Bíblia, eu sei. Que eu fiz teologia, eu li a Bíblia, eu não sei o que, tá? Então o que eu falo é o seguinte, se o que você estuda,
Se dentro da religião, se dentro da igreja, só isso para você é suficiente, segue em paz, tá? Agora, se o que o outro fala tá te incomodando, o problema não é do outro, o problema é em você, tá? Por isso que eu não me incomodo com o que ninguém fala, porque a partir do momento que eu começar a incomodar, o problema tá em mim e não no outro, entendeu? Aqui eu tô refletindo, tô fazendo uma reflexão, estou mostrando a minha experiência, a minha evolução, o que eu fui percebendo, tá? Então, eu ficava assim, desapontada. Eu falava, nossa, mas é um Deus assim tão amoroso, mas ao mesmo tempo pune e não sei o que. E aquilo me trazia muito rancor. Tanto que eu vivi em depressão anos. Eu estava dentro da igreja e eu estava depressiva, querendo morrer, ansiosa, sem vontade de fazer nada. E eu nunca vou esquecer. E eu quase todo vídeo eu falo isso aqui, né? O mantra que eu usava para eu continuar vivendo era: quando eu for pro céu, eu vou descansar. Quando eu for pro céu, eu vou ser feliz. Ah, gente, que vida triste, né? Pelo amor de Deus. Eu tenho uma certeza, né? Falando da minha experiência. E aí você pode ver se é verdade ou não, se você quiser, né? Quando um sinal que você está despertando, que você está mais próximo de Deus, é você ser feliz. E não você tá com medo, né? E não você tá ali toda hora. Então, assim, no meu caso, gente, isso não adiantou, tá? No meu caso, o que eu tô falando pra vocês, tudo que foi acontecendo, tudo que eu fui evoluindo, essa felicidade, né? A gratidão, assim, que foi entrando no meu coração, foi isso que me fez sair da depressão. Foi isso que fez controlar a minha ansiedade. Foi isso que me fez viver o hoje e começar a conquistar as coisas, né? Tanto físicas, emocionais, enfim, essa evolução mesmo. Que pra mim já é assim, ó. Só de eu estar falando aqui com você, de eu estar gravando vídeo, ó. Demorou muito pra chegar nesse ponto, hein? Bom, vamos passar pro próximo, não vai demorar muito. 9. O próximo sinal, enxerga Deus em tudo. Enxerga Deus em tudo. Quem é muito religioso, eu falo de religião porque eu vim disso, eu cresci nisso, eu era isso, tá? Eu era isso, então por isso que eu falo. As pessoas têm mania de colocar Deus numa caixinha, sabe? Ah, Deus está aqui, mas Deus não está ali. Ah, mas Deus permite isso, Deus não permite aquilo. Ah, Deus mora aqui, Deus não mora ali. Mas quando você começa a enxergar Deus em tudo, você pode ter certeza que você já começou a ascender espiritualmente. Porque você vê Deus em tudo. Você vê Deus num mendigo na rua, você vê Deus até numa pessoa ruim. Você vê Deus nas plantas, você vê Deus no mar, você vê Deus no sol, você vê Deus em tudo, porque é energia. Deus é energia e Ele está em tudo. Porque tudo tem energia, gente. Até uma porta que a gente construir tem uma energia. Nem a vibração vai mudar? Vai mudar. Mas tem energia. Então, Deus ele pode estar experienciando tanto uma coisa ruim como uma coisa muito baixa. Porque se Deus é tudo, então Ele é o equilíbrio. Tá? Ele é o equilíbrio. E aí eu sempre falo, né? Eu não quero entrar em coisas polêmicas. Mas eu sempre reflito. Se Deus é tudo, se Ele criou tudo, então o mal também não existe do nada, né? É um equilíbrio. Até porque, olha como as coisas, como a religião acaba sendo assim, antagônica, né? Tem uma outra palavra para isso. Hipócrita, digamos assim, controversa. Porque ao mesmo tempo que ela fala de livre-arbítrio, não, Deus te dá livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, tá? Mas se esse Deus te deu livre-arbítrio, então Ele teve que criar duas coisas para você escolher entre o bem e o mal, concorda? Porque se Ele tivesse criado só o bem, aí você não teria que escolher, ia ser todo mundo bom, não é verdade? Mas quando você começa a estudar a espiritualidade, você vê
que todo lado bom tem a sua sombra. Isso é lei. Isso é lei. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu falei isso no outro vídeo, eu acabei de lembrar. Eu dei um exemplo de uma pessoa que quer ser famosa. Ela quer ser famosa e o lado luz é o quê? É o brilho, é o poder, é o dinheiro. Mas tem um lado sombra também, que é ela não ter liberdade para sair, porque as pessoas vão querer tirar foto. Ela não ter privacidade, né? É sair em rede de fofoca. É inventar mentira dela. Então tem tudo no universo tem o bem e o mal. Tem o lado luz e o lado sombra. Então, quanto mais cedo você entender isso, melhor, tá? Vamos para o próximo. Número 10. Sair da posição de vítima. Ó, muito interessante. Por quê? Isso aconteceu comigo. Na minha trajetória de autoconhecimento, desenvolver a espiritualidade, enfim, eu vi que eu me colocava sempre no lugar de vítima, nunca como protagonista da minha história. E quando você vê que Deus ele deu uma vida para cada um aqui, para experienciar isso que você está vivendo, né? Essa vida humana, né, temporária. Então, você tem que ser o protagonista da sua vida. Você tem que tomar isso como parte da sua missão e descobrir aquilo que você quer. Por isso que eu sempre falo desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, espiritualidade, porque ele trabalha tudo isso. Você se descobrir como ser humano aqui. E como o ser humano é um ser cheio de camadas, você entende que quem está aqui movimentando esse avatar não é essa pessoa, é um espírito que está aqui, é uma alma com emoções, tá? Então, você entender isso faz todo sentido. E quando você sai da posição de vítima, que não interessa o que fazem com você, a partir do momento que você tem clareza e que você tem discernimento, não só você precisa do discernimento, mas quando você decide tomar as rédeas da sua vida, porque não interessa o que as pessoas fazem para você, interessa o que você faz com aquilo que elas fazem para você. Então tem um determinado tempo da nossa vida que a gente não pode fazer muita coisa mesmo. Que eu dou um exemplo quando a gente é criança. Quando a gente é criança, quem é responsável pela nossa vida? Nossos pais, nossos tutores. Só que aí não tem muito o que você fazer. Aí você vai guardando aquilo. Você vai guardando. Aí quando você tem a liberdade de fazer o que você quer, aí você caga tudo. Não é assim? Aconteceu comigo, aconteceu com você. Aí você caga tudo. E aí que você começa a aprender. Por quê? Enquanto você não entende, porque a gente acaba, eu ia falar uma coisa, mas quando eu mudo assim, é porque eu falei, veio um pensamento muito rápido, falei, eu vou explicar de uma forma melhor, eu acho que vai entender mais rápido. Eu tenho esse problema, eu penso muito rápido e demoro para falar, então acabo tendo um pouco mais de dificuldade assim para falar, por causa desses pensamentos acelerados. Mas vocês, desculpa que eu vou melhorar, viu? Então, agora tá vendo? Agora eu já esqueci de novo o que eu ia falar. Ai, meu Deus. Mas voltando, vou continuando porque senão a gente não pode parar. A gente, quando criança, a gente não pode, né? Tomar assim... Você não pode sair por aí com 10 anos de idade e querer viver a sua vida. Tem toda uma trajetória, né? Que você tem que fazer. Só que a gente é traumatizado a todo momento, né? A gente é calado a todo momento quando criança. A gente é podado a todo momento quando criança. Todos os nossos sonhos são podados. E aí, quando você chega lá para fazer acontecer, você vê que não é aquilo, você já está todo amargurado, você já está todo traumatizado, você já está todo podado, aí você começa a fazer cagada. E às vezes, quem está controlando a sua vida não é você. São as frases, as crenças de pessoas, né? As frases que já te falaram, enfim. E
isso acontece, gente. Se você não se torna consciente disso, aquilo que você ouviu, aquilo que você acreditou de outras pessoas começa a comandar a sua vida. Então você acha que você está tomando as suas decisões, né? Mas você não tá. E quando você se coloca como vítima, né? Que é esse ponto aqui, esse sinal, você sair da vítima, é um sinal de crescimento de espiritualidade. Porque quando você assume essa responsabilidade, sai desse papel de vítima, você começa a tomar decisões mais conscientes. Você começa, me enganaram aqui. Mas eu vou fazer o que eu posso fazer para continuar a minha vida da melhor forma possível. Por que muitas pessoas, quando acontece, eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas se suicidaram. Nem sei se eu posso falar essa palavra aqui. Muitas pessoas, né, desistiram de viver por causa do problema da pandemia global. Por quê? Perdeu dinheiro, perdeu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Sempre, vocês já viram isso? Pessoa que desistiu de viver porque perdeu tudo. Só que aí vai você tornar a vítima daquilo, você vai ter uma decisão. Mas você pode tomar outra decisão. O que eu vou fazer com isso? Eu vou aprender. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recomeçar do zero, não interessa. Se eu fiz uma vez, se eu conseguisse uma vez, eu vou conseguir de novo. E eu já vi muitos casos de pessoas assim que conseguiram vencer na vida, começando tudo novamente. Eu tô falando aqui, gente, tudo de experiências minhas, tá? Eu não tirei isso aqui do nada. São de coisas que eu aprendi, coisas que eu vivenciei e coisas que eu fui aprendendo. Por isso que eu falei, vocês não vão encontrar esse conteúdo em lugar nenhum. Número 11. Não ter necessidade de aprovação pela família ou amigos. Gente, isso aconteceu comigo. Eu era um tipo de pessoa que o que as pessoas achavam pra mim era muito importante. Eu não deixava de fazer as coisas para as pessoas não falarem. Ainda mais quem cresceu numa família cristã sabe, se você fizer alguma coisa diferente, o que vão falar de você. Só que a partir do momento que eu fui me conhecendo e que eu fui descobrindo as coisas e que eu fui trazendo essa confiança e crescendo espiritualmente, entendendo as coisas e vendo as coisas, parece que você vai lembrando de coisas. Não é só assim, tô descobrindo. Não, você vai lembrando de quem você é, você vai lembrando das coisas. Sabe? Só quem teve essa experiência sabe como que é. Você para de querer a aprovação da sua família, você não liga mais. Você não liga se tem amigos, você não liga se os seus amigos te aprovam ou não. Esse canal mesmo, eu não falei pra ninguém. Ninguém da minha família sabe, nenhum amigo sabe, ninguém. Porque eu quero que isso alcance as pessoas certas, as pessoas com a mesma vibração. Eu não quero ninguém aqui comentando e falando merda das coisas que eu penso. Por quê? Porque ninguém da minha família pensa igual eu. Ninguém tá aqui nesse nível de consciência, entendeu? E eu não tô falando bem, não tô falando mal. Eu só tô falando que a minha missão e a minha trajetória é outra. Então, quando é preciso excluir as pessoas, você não liga mais. Por quê? Porque você sabe o que você precisa fazer, você sabe o que você veio fazer e você sabe o que você está fazendo. Simples assim, né? Você se identificou com isso? Quero saber? Deixa aqui nos comentários. O número 12, né, que eu tinha feito 12, mas eu acabei acrescentando um. Ele fala exatamente o que eu acabei de falar. Olha, eu falei e nem vi que estava escrito aqui. Você sabe quem você é e para que você veio ao mundo. Sabe aquela busca que às vezes a gente começa assim... até um tempo atrás, eu não sabia assim o que eu queria fazer da minha vida, sabe? Eu queria fazer muitas coisas e, sabe, eu não estava assim perdida. E eu só consegui encontrar esse caminho trabalhando o meu espiritual, o meu pessoal, o meu espiritual, o meu autoconhecimento, né? É porque assim, às vezes eu separo, mas na verdade o espiritual e o pessoal, ele tá muito ligado, né? Porque a gente é um só, aqui na Terra a gente é um só. Então, quando você se desenvolve pessoalmente, você também melhora o espiritual. E quando você melhora o espiritual, você também
melhora o pessoal. Isso aconteceu comigo. Então, quando eu comecei a desenvolver espiritualmente e tal, que eu comecei a ver a minha trajetória e ver que as coisas iam mudando, comecei a ver resultados, porque até então eu não via resultado na minha vida. E a coisa mais importante que aconteceu comigo foi quando eu saí da depressão. E quando eu saí da depressão, eu ficava ali toda hora achando que era um gatilho que eu ia entrar em depressão de novo, querer ficar sem fazer nada e deitar na cama e não querer ter mais vontade de fazer nada e ter aquela tristeza de não querer viver. E toda hora eu achava que eu ia entrar nisso. Só que graças a Deus já faz, sei lá, uns 3 anos que eu não entro mais em depressão. Uma coisinha ou outra de ficar triste, sim, mas depressão mesmo, igual eu tinha, de tomar remédio faixa preta, não. E eu não precisei ir no médico, eu fui trabalhando simplesmente o meu pessoal, curando meus traumas e trabalhando no espiritual, assim, mudando a minha visão de mundo, saindo da situação de vítima e entendendo quem eu era, tirando esses paradigmas, sabe? Tirando essa questão de ter que ter aprovação de família, de amigos, enfim. A partir do momento que eu tirei essa pressão da minha vida, as coisas começaram a mudar. Então, o número 12, né, ele fala sobre isso. Saber quem você é e para que você veio ao mundo. Então, quando eu comecei a entender o meu propósito e comecei a ver as coisas, eu entendi, foi simples assim. E em determinado dia eu falei, sim, eu nasci para fazer isso e eu quero fazer isso. E começar esse canal também é uma parte do meu propósito de quem eu quero me tornar. Isso ficou muito claro quando eu descobri o meu propósito de vida. Ó, gente, olha, eu tô na segunda parte do vídeo, já tá com mais de 40 minutos. Ó, na segunda parte. E eu achava que eu ia falar tudo isso aqui e não ia dar. Ó, olha pra você ver. Vamos para o último, que era o 12, agora virou 13. Capta sinais, sonhos vívidos e etc. Sabe, eu comecei a ver muitas horas iguais. Tudo eu comecei a captar. Às vezes receber coisas mesmo, sabe? Receber coisas e ver coisas assim, coisas que acontecem. Sonhos vívidos. Você começa, isso tudo é sinal que você está despertando, tá? E muitas vezes começa por esses sinais aqui que eu deixei por último. Muitas vezes começa por eles. Ver horas iguais, perceber, sabe? Às vezes você vê alguma coisa, escuta alguma coisa, daqui a pouco você vai para um outro lugar, alguém fala a mesma coisa para você. Às vezes, por exemplo, você está aqui no meu vídeo e você viu já algumas coisas nesse sentido e eu falei alguma coisa para você que corrobora com aquilo que você já ouviu em algum lugar. Ou com alguma coisa que está na sua cabeça. Então, tudo isso são sinais da espiritualidade. Às vezes você abre um vídeo no YouTube e a pessoa fala exatamente aquilo que você quer ouvir. Você lê um livro, encontra alguém, você olha na natureza e tem um insight. Tudo isso são sinais de que você está se desenvolvendo, você está se despertando espiritualmente, tá? Bom, vou parar por aqui porque o vídeo já está longo. Eu espero que você tenha ficado comigo até o final. Se você ficou, deixe seu joinha, se inscreva. É muito importante para mim, principalmente para o meu canal que está começando agora. Não estou começando, eu não fiz esse canal atrás de like ou atrás de nada. Isso é só um reconhecimento, né, para a gente continuar nessa pegada aí, nesses assuntos. E eu fiz esse canal, né, porque eu tenho um propósito realmente. Então, eu espero que eu tenha alcançado a sua vida. E é isso, gente. Vou encerrar, porque senão eu continuo falando e não termino mais. Até o próximo vídeo. Espero que tenha abençoado a sua vida. Bye!